Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão, que se prepara para enfrentar o time do Vasco amanhã. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Mengão, toda a preparação, se vai o time titular, se vai o time misto e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes de continuarmos, peço que vocês comentem aqui embaixo o seu palpite, o seu placar para essa partida, tá certo? E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então, no sábado, simplesmente um Vasco e Flamengo nos aguarda na rodada. Para isso, a gente vai pro Rio. Roberta Barroso aqui nesse nosso plantão de Páscoa, porque, assim, se tem Vasco e Flamengo, nosso time trabalha, hein, Beto? É verdade, Mari, muito. Tudo bem? Beijo para as Maris, também pro fã de esporte ligado aqui com a gente. Nesse sábado tem esse clássico e os dois times em momentos bem diferentes. O Vasco vem de derrota para o Ceará, o técnico Fábio Carille chega bem pressionado para esse jogo, ele que não gostou nada também da postura do time na última partida. Boa notícia, o Coutinho poupado no último jogo por decisão da comissão técnica, está à disposição. Tietê ficou fora também por conta de questões pessoais e é outro que deve voltar à equipe titular. Acontece que na zaga o Carille segue com problemas, isso porque o Maurício Lemos tem uma fratura na costela e a tendência é que desfalque a equipe. Lucas Freitas e João Vitor devem continuar, então, atuando ali atrás. Bom, a gente fala agora também ali da ponta direita, isso porque o Carille tem 3 opções no ataque. O Garré, Adson ou Ryan. Então ele tem que definir quem entra ali nessa ponta direita. Falando também do Payet, ele sentiu dores no joelho no último jogo e a tendência é que desfalque também a equipe. Agora falando do Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, que chega motivado para essa partida depois da goleada contra o Juventude. O Pedro balançou as redes 2 vezes naquela partida, mas a tendência é que comece no banco de reservas, ele que acabou de voltar da grave lesão no joelho. O próprio técnico Felipe Luiz falou que tem que ter uma progressão. Na zaga, o Léo Ortiz, poupado no último jogo, deve voltar à equipe titular. Na lateral esquerda, um problema, porque o Alex Sandro tem um edema na coxa, está em tratamento. O Ayrton Lucas deve ser o substituto. E a questão do Bruno Henrique, ele vem sendo investigado pela Polícia Federal por supostamente ter forçado um cartão no jogo contra o Santos em 2023. O Bruno Henrique começou no banco de reservas no último jogo, entrou no decorrer da partida e está à disposição do técnico Felipe Luiz. Esse será o 4º confronto entre as duas equipes nessa temporada. O Flamengo venceu os outros 3. Maris, eu volto com vocês. Obrigada, viu, Beta, pelas atualizações. E assim, não é novidade, Mari Pereira, quando a gente fala de Vasco e Flamengo se encontrando em realidades diferentes. Eu pensei exatamente isso quando a Beta abriu o link. Vamos lá, o momento do Vasco. Tá durando, né? Qual que é a novidade? Tá durando. E, infelizmente, essa é uma realidade do Vasco e Flamengo nesse momento. O Flamengo embalado, e muito mais embalado depois da última rodada, e de um Vasco pressionado, tendo que ser muito cauteloso contra o Flamengo e com um treinador que tá na reta. Não é o melhor cenário pro Vasco e é o melhor cenário pro Flamengo. Pois é, tá durando já. Essa distância tá há alguns anos, há algumas temporadas. E foi pauta, né, da última SAF do Vasco, porque quando a 777 São 3. chega, fala que vai encurtar essa distância já, assim, na temporada seguinte isso não acontece, obviamente, porque não é tão fácil, assim, não é tão simples essa equação. O Vasco não aconteceu contra o Ceará. Assim, foi um dos piores jogos, coletivamente, individualmente. A defesa falhou muito e a defesa que a Beta traz, que é um dos problemas do Carille para tentar resolver. O João Vitor errando ali, entregando praticamente um gol pro Ceará. Então, o Vasco tem muita coisa para resolver, já para essa partida. Difícil enfrentar o Flamengo nessa situação. Tem muita coisa pra resolver. O jogo é só contra o Flamengo. Só contra o Flamengo, não exatamente. é nesse tipo de jogo que se resolve suas coisas, normalmente. E é um né? cara ele tentando ser protagonista com a bola, mas não tá acontecendo. E do lado do Flamengo, qual a melhor notícia? Jogando muito, o Flamengo amassando do jeito que o torcedor cobra, com o Pedro de volta. A qualquer momento você pode olhar pro banco de reservas, o Pedro entrar e marcar, ampliar uma goleada pro Flamengo. Veremos então como será essa história de mais um clássico no Rio de Janeiro, Vasco e Flamengo, na rodada do Campeonato Brasileiro. Sábado tem Clássico dos Milhões no Maracanã. Vasco e Flamengo se enfrentam em momentos distintos no Brasileirão. Não estão, não. Não estão, não. Que momentos distintos? Por que momentos distintos? Não, vem de derrota, mas se ele vencesse, ele assumiria o quê, ô Pedrosa? A liderança. Não.
distinto seria se o Botafogo, que realmente tá mais pra baixo na tabela. Tô errada ou tô Vasco certa? tá em sétimo. Na verdade, mas sabe o que é isso, não é né? momento distinto no Brasileirão. É na temporada, gente. São momentos distintos. Realmente, um já perdeu na competição sul-americana, o outro tá invicto aí. Acabaram? Ai, hoje vai ser bom. Rodou. E na volta tem 11 contra 11. Aí o pau vai torar. Pra quê? O quarto clássico dos milhões de 2025 promete ser agitado. Vasco e Flamengo se enfrentam neste sábado às 6h30 da tarde no Maracanã, em partida com o mando de campo do Cruz Maltino, que vive um momento turbulento e pressão sobre o trabalho do técnico Fábio Carille. Para o confronto, a principal mudança deve ser o retorno de Coutinho entre os titulares. Ele foi poupado na partida contra o Ceará e permaneceu no Rio de Janeiro na preparação para jogar o Clássico. A última vitória do Cruz Maltino contra o Flamengo no Brasileirão foi em 2015, há quase 10 anos. E o time do técnico Felipe Luiz vive melhor momento na temporada. Atual líder do Brasileirão, o rubro-negro vem de goleada por 6-0 contra o Juventude. A escalação segue sendo um mistério com o desfalque já confirmado. O lateral Alexandro sofreu um edema na coxa esquerda e já iniciou o tratamento no Ninho do Urubu. Como o rubro-negro viaja no dia seguinte ao Clássico para a partida contra a LDU em Quito pela Libertadores na terça, ainda não se sabe se algum jogador será poupado. Nos bastidores, o Clássico dos Milhões já começou e promete ser de fortes emoções quando a bola rolar no Maracanã. Muito bem, sexta-feira, bom feriado pra todo mundo, boa Páscoa pra todo mundo. Já chamei vocês, hashtag SBT Esportinho, esse aqui é meu Instagram, mas daqui a pouco vai aparecer o Twitter daqui, tá aqui, ó, hashtag SBT Esportinho. Você põe essa hashtag, manda sua mensagem, manda sua foto e assim você consegue ou passar aqui no nosso rodapé da nossa televisão ou até no nosso telão que vamos mostrar a foto hoje. Vamos pro 11 contra 11. Preparados? O pau já vai torar agora no início. Vou até pular. Vou deixar por fim. PH ou Wesley, começo com você. Momento? Tudo. O que você quiser. Vamos ganhar tempo, Pedro. Sério, o programa tá curto. Vamos. Wesley. Vamos, Wesley. Ganha tempo. Com todo respeito ao PH, que faz enfim, bons jogos com a camisa do Vasco. Mas é o Wesley. Baita jogador, PH, mas eu vou votar no Wesley. Eu voto também no Wesley. Eu achei que você ia falar, né? Assim, o PH é um grande jogador, mas o Wesley... Quem hoje tá jogando melhor na lateral direita no Brasil? Não tem ninguém. Ele tá mas numa coçou fase... coçou a língua pra botar Eu sei. João Vitor ou Léo Ortiz? Vamos poupar o tempo. Léo Ortiz. O programa tá curto. Para! Lucas Freitas ou Danilo? O programa tá curto. Danilo, é isso. Piton ou Ayrton Lucas? Piton. Eu vou ficar com o Piton. Porque eu acho que o Lucas nem é titular. Nem titular ele é. Se fosse o Alexandre, eu ia votar no Alexandre. eu também. Mas é o Lucas Piton. Hugo ou Pulgar? Pulgar. Tietê ou De La Cruz? De La Cruz. De La Cruz. Garré ou Gerson? Gerson. Eu gosto, sabe o que eu tô gostando, o Venê? Ah. Que ele tá dando uma pensadinha. Você tá vendo? Tá titubeando. Ele tá assim, ó. Aí pergunta assim, ó. Agora Aqui, Hugo ou Pulgar? Ele faz. Pulgar. Você tá percebendo ou eu tô sendo... Qual é, Pedrosa? Ajuda aí, vamos viralizar. Vamos lá. Vamos viralizar? Hugo Pulgar. Pulgar. Garré ou Gerson? Quer viralizar? Garré. Gerson. Agora eu vou viralizar. Gerson. Agora eu vou viralizar. Tu vai... Eu vou é pular. Gerson? Não, agora. Tá. Não, eu vou pular, que eu quero o pau torando. Vai pular também? Eu vou viralizar de novo. Então vai. Coutinho ou Arrascaeta? Bom, já que você avisou que vai viralizar, então acho que você vai votar no Coutinho. Eu voto no Arrascaeta. 2025, Arrascaeta. Felipe Coutinho. Não, Arrascaeta. Eu voto no Arrascaeta. Pra mim, o que ele vem fazendo nos últimos jogos é algo assim assustador, jogando bem, sendo decisivo, dando assistência, fazendo gol e golaços. Jogador extremamente importante, ajudando também no setor defensivo. E outra, concordo que o Coutinho tá fazendo uma baita temporada, tá? Tá voltando a ser o velho e bom Coutinho. Mas eu fico com a Arrascaeta. O contexto do Coutinho, com o que ele tem em volta e o que ele faz na temporada 2025,
é mais brilhante do que o que a Arrascaeta faz. Porque jogar com Gerson, De La Cruz, Pulgar é muito mais fácil do que jogar no time do Vasco. Vamos fazer o seguinte? Você vai desempatar. Hashtag SBT Esporte Rio. Manda lá. Coutinho ou Arrascaeta? A gente vai ter o voto de vocês também. E no final eu vou dizer quem que eu vou escolher. Eu já sei, tá? Mas no final eu vou dizer. Então, ó, vota lá. Hashtag SBT Esporte Rio. Pedrosa votou no Coutinho. Veneto votou no Arrascaeta. A nossa régua aqui sempre é o momento. Empatou o momento, aí a gente começa a fazer outro tipo de comparação. Então votem lá Coutinho ou Arrascaeta, Nuno ou Bruno Henrique? Bruno Henrique. É difícil essa, porque o momento do Nuno, desde que ele chegou, é muito bom. Ele vem participando de gols, ele vem jogando bem. Inclusive, eu acho que se for falar sobre a peça que mudou o time do Vasco, com certeza foi o Nuno Moreira. Mas eu ainda vou de Bruno Henrique. Eu também porque voto o momento no Bruno do Bruno Henrique não é bom apenas só no começo desse ano. O Bruno Henrique vem jogando bem desde a temporada passada. Eu levei isso em consideração, tá? Mas eu entendo o tamanho do que o Pedrosa fala sobre o que o Nuno fez com o Vasco, né? Sim. O Vasco era o Vasco, o Nuno chegou, o Vasco é outro Vasco, recentemente eu te falei, a gente falou isso aqui no programa, eu acho que o crescimento do Coutinho e do Verratti é muito graças ao Nuno também, porque facilita muito a vida dele. Falar em Verratti ou Plata? Verratti. Vamos poupar o tempo do programa. Verratti. Se botar qualquer um hoje ali, é Verratti. Qualquer um do Brasil. Até o Pedro, por exemplo. Seria o Verratti. Tá voltando agora. E outro, mas assim, uma menção honrosa ao Plata, porque eu vejo muito torcedor ainda pegando no pé do Gonzalo Plata, mas para o estilo do jogo do técnico Felipe Luiz, ele é um jogador muito importante. A intensidade que ele tem, nenhum outro jogador tem dentro do elenco do Flamengo, porque ele consegue ser intenso do primeiro minuto ao último minuto de jogo. E ainda consegue fazer várias funções do setor ofensivo do Flamengo, até jogando de falso 9, ele também sabe fazer. Então é um jogador que eu acho que muitos torcedores ainda não dão devido valor à importância que ele tem ao elenco atualmente. Léo, Jardim ou Rossi, eles já vão responder, mas antes de você responder... Tá gostando hoje que eu tô com o João Kleber? Tá bom. Bota aí, enquete do SBT Esportivo lá no Twitter, eles já vão responder agorinha quem eles escolhem, Léo, Jardim ou Rossi, nesse confronto aí. Mas você, quem vai levar a melhor no Clássico dos Milhões? Vasco, Flamengo ou empate? O Flamengo tá vencendo aí, em segundo lugar o Vasco, em terceiro o empate. É isso mesmo. Tá Vota cheio de lá. robô no Twitter, ó. Ó o robô. Cheio de robô botando no Flamengo, né? Exato. Também acho. Olha aí, @SBT Rio, segue lá no Twitter a gente. A Arrascaeta tá vencendo. Eu pedi pra você votar também na hashtag. Só subir a hashtag com quem você prefere. Pedrosa escolheu o Coutinho, Vene escolheu a Arrascaeta. Daqui a pouco eu vou desempatar, mas você também vai desempatar. Coloca aí, você quer o Arrascaeta ou você quer o Coutinho? Hashtag SBT Esporte Rio e coloca quem você vota. Vamos lá! Léo, Jardim ou Rossi? Começo com você, Vene Casagrande. Eu vou votar no Rossi, embora eu considere o Léo Jardim um baita jogador, muito importante ao Vasco da Gama, salvou o Vasco em vários momentos, penalidade máxima, classificando o Vasco na Copa do Brasil, mas o que o Rossi vem ajudando ao Flamengo nos últimos jogos, inclusive nesse ano todo, porque é um jogador que quando é preciso, ele faz grandes defesas, inclusive fez grandes defesas nos últimos jogos do Flamengo, ajudando o Flamengo desse jeito, e também na saída de bola, porque é um jogador muito importante na saída de bola do Flamengo com os pés, e também na recomposição. Então ele tem sido importante em vários sentidos para o Flamengo nos últimos jogos. Mas menção honrosa ao Léo Jardim, claro, voto no Rossi nesse momento. Ai, eu adoro quando vocês brigam. Briguem! É uma coisa boa. Não é, Cris, quando eles brigam? A briga é o melhor. É o melhor. Hoje Bota aí, Pedrosa. eu tenho que ser coerente, porque se é momento, o momento é do Rossi. O Léo Jardim não vem fazendo Você uma vai temporada. votar no Rossi? Vini, a gente achou que ele ia votar no Léo Jardim. Não, eu confesso que, assim, por um momento eu pensei, mas depois eu imaginei que ele fosse no Rossi, pela coerência dele. Ele é não coerente. acredito, Pedrosa. Fernanda, eu tenho que ser honesto, eu adoro o Léo Jardim. Então, peraí, vota agora não. Eu vou votar. Eu voto no Léo Jardim. Você vai desempatar. Aí é sacanagem. Vai lá. O Vasco não vai ganhar quase nada. Eu voto no Léo Jardim, sabe por quê? O momento do Rossi é muito bom. Você trouxe uma coisa, acho que você acabou de falar também, né? Você trouxe no off com certeza. O Rossi ajuda no início da construção de jogada com os pés. Foi o principal erro do São Paulo no Flamengo, sabia? Porque o São Paulo, na ocasião, botou o Rossi no banco de reservas, alegando que o Matheus Cunha era melhor com os pés. E o tempo passou, a gente está vendo que o Rossi não é ruim muito com bom. os pés.
E o Léo Jardim, ele pode não ter sido, não tá hoje o Léo Jardim de 24, Não tá. mas mesmo não sendo, ele é o Léo Jardim. Não, E eu ele acho que faz ele é um- cada jogo, sem brincadeira, a cada jogo do Vasco ele faz uns 3 milagres. Ele fazia 10. Só que agora que o Vasco melhorou um pouquinho, aí ele faz 3. Então, a régua tá nele mesmo. Por isso eu vou votar no Léo Jardim. Eu Agora acho que- vai você desempatar. Eu acho que o Léo Jardim é um goleiro melhor do que o Rossi. Se você for Eu colocar também de forma acho. geral, ele é um Eu goleiro também melhor acho. do que o Rossi. Mas o momento dele não é o momento que a gente já viu do Léo Jardim. Eu vou ser honesto com você, Fernanda. Eu lembro de um gol do Corinthians, que até foi o gol contra do João Vitor. O Léo Jardim se embananou todo Tu naquele já tomou um momento gol ali. contra? 2, só nessa temporada. Não, mas se você, Brasileiro. como goleiro, você olha e fala, não é possível, meu irmão. Que eu vou ter que pegar essa bola. Não, mas que tu tá não- vindo de você. Você não lembra o lance, não? Eu O lembro. lance é bizonho. É. bizonho. O Mas Memphis tudo é sai- bizonho, né? O Memphis sai na cara, o Léo Jardim meio que bate roupa É. e a bola bate na cabeça do João Vitor e entra. Você tá magoado ainda com esse Tô dia? magoado com esse lance. Eu tô chateado. Eu não tô sentindo a Eu tô firmeza que eu já sentindo senti que no você Léo tá Jardim em outros magoado. momentos. Eu vou votar no Rossi, eu vou manter minha Muito coerência. bem, votou no Rossi. Agora falta a escolha de Coutinho Arrascaeta. Fala pra mim, ô Big Boys. Eu vou chamar de você de Big Thunder. Em breve a gente conta pro povo por quê. Perfeito. Tá bom? perfeito. Posso te chamar de Big Thunder, ô querido? Muito bem, então agora você ganha um novo apelido. Tá bom? Big Thunder. Tá, ô Vene Casagrande? Big Thunder, fala pra mim, por favor. Quem que o povo votou? Pode falar na caixa, a gente gosta de ouvir sua voz. Arrascaeta ou Coutinho? Georgian de Arrascaeta. Ih, gente. É isso. Ele falou o nome todo, olha a Fla Press. Qual é o time dele? Conta pra eles. Nem conto. Nem conto. Não, mas você acha um absurdo? Não, Seja vamos lá. sincero. Você acha DJ um absurdo Careca é o votar no quê? Arrascaeta? Flamengo. O Anderson é o quê? Flamengo. O Big Thunder é o quê? Flamengo. Tem um que a gente não pode falar porque aparece no vídeo. Vamos pular, tá? Cris. O Fluminense. Cris é o nosso representante tricolor, né, Cris? Mas, gente, isso é estatística. Se estamos falando da maior torcida do Brasil, é normal que em determinado momento seja a maioria. Não tem jeito. É a maior. Isso é probabilidade, tá? Eu não sou bom em Muita gente, matemática, não. muita Mas, gente. mas eu estudei É igual o estatística. Twitter. Isso é Twitter. probabilidade. Twitter cheio de robô. Não. Cheio de robô. Ai, Feriado ai. no robô aparece. O pessoal tá Não, não. curtindo, veio o robô. O Arrascaeta, às vezes, ele parece um robô. Ah, tá, Tipo assim, entendi. programado. Faz golaço. Aí ele vai lá, Põe na tela Às vezes aí. quebra também, sai um parafusinho. Ah, normal, Faz pô. parte. 9-2. 9-2 o quê? O Arrasca. O 11 contra 11. É isso? Esqueceu, né? Pode trocar a tela de novo. Isso aí, ó. 9-2. Eu falo pra não fazer mais isso. Tem que acabar 11 contra 11. É o quê? Vamos lá, vamos falar. Vamos Pior falar que de dessa campo. vez a gente foi bem tranquilo, cara. Não, foi errado. É isso, foi pô. errado. O momento é isso, esse. o O Flamengo momento, pô. completo é muito cruel com o Vasco. Assim. Vene Casagrande, o lado do Flamengo. Fala pra mim, Bruno Henrique segue disponível. Você vai dar o que você acha. Não, desculpa. Você vai falar o que você acha que será o time do Flamengo. Você não tem informação precisa de qual será. E aí o Pedrozinha vai falar o do Vasco e a gente vai entrar num grande debate. Vai lá, Vene Casagrande. Se eu pudesse, eu acho que a zaga tem grande chance de ser essa daí mesmo. Essa que a gente porque viu aqui. se a gente partir do princípio que ele poupou o Léo Ortiz durante a semana, e o Danilo entrou, e entrou muito bem, por sinal, ele fez uma baita partida. Agora, a tendência é que ele poupe o Léo Pereira, mantenha o Danilo pensando no jogo de terça-feira contra a LDU, que é um jogo extremamente importante pela Libertadores da América, mesmo não sendo a prioridade do Flamengo na temporada, mas o Flamengo, obviamente, quer ganhar esse título da Libertadores da América. Se eu tivesse que escalar na lateral esquerda, eu começaria com Varela, não começaria com Ayrton Lucas. O momento do Ayrton Lucas é terrível, um dos piores momentos com a camisa do Flamengo. Sempre que ele entra, não dá conta do recado, muito pelo Foi contrário. bom pro Pedrosa pontuar aqui. Mostra a... exatamente, isso é verdade. Porque o pontuar no 11 contra 11, serviu pra isso. Mas se fosse o Varela, talvez eu votasse no Piton também, não mudasse muito. Mas enfim, eu começaria com o Varela, porque o Varela já foi testado, entre aspas, nessa posição em 3 jogos nessa temporada, e nos 3 jogos ele foi muito bem. E o momento do Ayrton Lucas não é muito bom. E levando em consideração que o Alan, na época de Tite, não viajou para altitude, porque não tinha condições Era traço físicas. falciforme, não é? Perfeito, exatamente. Eu começaria com ele nesse jogo e pouparia alguém no meio de campo. Por exemplo, ele poupou o De La Cruz no último jogo,
dessa vez eu pouparia o Arrascaeta, pensando no duelo de terça-feira. Eu acho que o elenco do Flamengo permite ao Felipe Luiz pensar dessa maneira como a gente está pensando aqui. E ele toda vez fala isso. Se o meu time não jogar, é culpa minha, porque o elenco que eu tenho é o melhor elenco do futebol sul-americano. Por exemplo, o Pedro é um jogador que pode começar no banco de reserva, entrar no segundo tempo e ser decisivo. Que tal coisa, como hein, foi Renê? no último jogo, entrando e fazendo 2 gols. Então o elenco do Flamengo é muito bom. E o Flamengo vive um bom momento e o Felipe Luiz ele tem várias formas de montar essa equipe para encarar o Vasco da Gama. E o Vasco da Gama, Lucas? A Vasco TT chegou. No ataque eu começaria e tá... com o Bruno Henrique, tá? Coutinho tá passando. Só para te responder, no Fala. ataque eu começaria com o Bruno Henrique, ele está à disposição normalmente, não pediu para não ser relacionado. O Flamengo entende que, até que se prove o contrário, ele é inocente. O Flamengo entende que ele é funcionário do Flamengo, atualmente está com o salário em dia, recebendo, tem que cumprir o papel dele, ou seja, continuar jogando, a não ser que ele peça para sair. Lucas Pedrosa. Bem, o Vasco vem numa expectativa até de mudar essa formação, Fernanda. Se a gente for lembrar, por exemplo, do primeiro jogo do Vasco e Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, ele veio com uma trinca de 3 volantes. E foi um jogo onde o Vasco conseguiu equilibrar a partida, que o Ryan até quase fez o gol, que o zagueiro do Flamengo, se eu não me engano, foi o Léo Ortiz, tirou em cima da linha. Então, essa trinca de 3 volantes aí, você pode botar o Jair, o Tietê e o Hugo Moura, ou o Jair na esquerda, ou algo desse tipo. Na minha visão, é uma formação que parece equilibrar um pouquinho mais, não só para conter as subidas do Wesley e do Ayrton Lucas, que são 2 laterais muito ofensivos, mas também igualar o meio-campo do Flamengo, que tem Gerson, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Não preciso ficar falando aqui da qualidade desses atletas. E o Garré, sem a bola, ele não ajuda tanto. Ele é um jogador muito mais ofensivo do que de fato ajudar sem a bola. Ele não consegue se adaptar nessa equipe. Então o Vasco tem que ter força e poder de marcação. E aí já tem um Verratti, que também já é um cara não tão marcador, naturalmente, né? E o Coutinho também. Tem então, que ter esse respaldo exato. Aí, eu acho que o cara ele vai utilizar os 3 volantes para essa partida. Repito aqui, deve ser Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e o Lemos. E Hugo Moura, Jair, Tietê, Coutinho, Nuno e Verratti. O Nuno, inclusive, volta muito mais, tem um papel tático mais interessante sem a bola do que o próprio Garré. Então, por isso, além da forma como ele mudou o Vasco da Gama nessa temporada, acredito que o Vasco vai vir assim. O Nuno é um jogo. acontecimento do Vasco muito bom 2025, jogador, muito Pedrosa. bom jogador. Um jogador que não precisou de adaptação, que é raro no futebol. A régua, se for o Nuno, vai estar todo mundo sendo cobrado, porque ele chegou, pegou a camisa e jogou. É o tipo de jogador que você contrata e você fala assim, valeu cada centavo que eu paguei nele. O Vene Casagrande. E aí a gente já tá vendo aí o Carille, é uma opinião do Pedrosa, ainda não é. Nenhum dos dois aqui estão cravando esse time, ok? Eles estão tentando imaginar, levando em consideração que eles conhecem tanto de escolhas dos seus treinadores, características, o quem já foi poupado, os próximos confrontos e tudo mais. Ô, Vene Casagrande, olhando esse meio de campo, um combate aí, o Vasco vindo com três caras, mais pensando em 3 volantes, né? Bem que a gente imagine que o Tietê pode, em vários momentos, não ser esse cara, pela movimentação que ele tem, a leveza que ele tem, mas ele é um volante. Aí a gente está trabalhando com o Vasco aí na especulação do Pedrosa, o que ele acha que pode ser. E aí, como vai ser esse combate com esse meio de campo com o Flamengo, o Vene Casagrande? Fernandinha, projetando esse clássico de amanhã, brincadeiras à parte, o último jogo do Vasco da Gama diante do Ceará, a gente pôde ver uma saída de bola horrível do Vasco da Gama. E olha que o Ceará nem fez uma pressão muito forte, tal como faz o Flamengo, que é uma das virtudes do técnico Felipe Luiz. Uma marcação sob pressão muito intensa. Então, se o Vasco da Gama pecar desse jeito, como pecou diante do Ceará contra o Flamengo, vai ser cruel. Porque com certeza o Flamengo vai conseguir roubar uma bola ali e vai levar cada vez mais perigo. Então, independentemente de quantos volantes ele colocar, e eu começaria com 3 volantes, que eu acho que é a melhor maneira de você tentar combater o forte meio de campo do Flamengo, eu começaria com 3 volantes, mas o Carille precisa melhorar a saída de bola do Vasco da Gama, porque com certeza o Flamengo vai tentar tirar proveito disso. Então, acho que não importa quantos volantes, o que você tem que melhorar é a forma como você vem jogando. Porque não adianta você ter 2, 3 volantes e você ter esse problema grave diante de um forte rival que é o Flamengo. O Flamengo, inclusive, eu acho que é favorito para esse duelo, por conta do momento, Você obviamente. Acha, Venê? Eu acho, é o favorito, isso aí é inegável. E também por conta do elenco, porque no segundo tempo, o Vasco da Gama vai ter poucas opções para poder substituir a altura. Já o técnico Felipe Luiz tem, vamos lá, se ele começar com o Michael, ele vai ter o Cebolinha.
Se ele começar com o Juninho, ele vai ter o Bruno Henrique. Ou se ele começar com o Bruno Henrique, ele vai ter um Juninho, que também é um jogador extremamente intenso. Aí, vamos lá, para o meio de campo. Se ele começa com a Arrascaeta no banco, entra no segundo tempo. Tem o Pedro também, eu tinha esquecido do Pedro, que deve ser reserva. Então, assim, o elenco do Flamengo faz com que o Flamengo chegue ainda mais favorito para esse duelo. Eu acho que o banco do Flamengo é muito melhor do que o do Vasco, assim como o time titular é muito melhor do que o do Vasco, mas o Vasco já sofreu desse mal mais vezes em outros momentos. Tem Adson, que é um jogador que poderia ser titular, Ryan, que é um jogador que quando entra vai bem, Payet, que também mal ou bem, apesar de estar... Quando entra legal. Quando entra legal nos minutos que ele entra, e aí fica Matheus Carvalho, tem um Pumita Rodrigues, que é um bom jogador. Aí, nesses dois últimos, peca um pouquinho. Mas as 3 primeiras substituições e o próprio Garré, que vinha sendo titular. Inclusive, o Vasco, se você parar pra pensar, é claro que assim, não dá pra comparar o banco, né? E eu entendo quando você fala do favoritismo, você leva o banco porque é muito diferente. Mas o que o Pedrosa quer dizer é que, pelo que ele já passou nos 2, 3 últimos anos de banco, eu concordo com hoje você, ele tá até feliz da vida. sem sombra de dúvida. Inclusive, nos 2 últimos jogos, me corrija se eu estiver errada, o Vasco cresce muito ali, tentando correr atrás do resultado no final do jogo por conta do Adson, do Ryan. Inclusive, ele entra e marca um gol no momento que o Vasco estava sufocado, que estava até vencendo, mas não era um placar ajustado. Foi esse jogo que o Ryan marcou? Foi contra o Ceará. Alex Teixeira, Ryan, Adson e o... Quem foi que entrou também? Jair. E o Jair entrou, que deve ser titular, né? Inclusive, eu arrisco dizer que se não fosse o bom momento desses jogadores que chegaram, com certeza o Adson voltaria mais rápido e estaria aí jogando como titular na base forçada, digamos assim. Ele não tá 100%. Exatamente. Exato. Mas eu acho que se ele tiver, é ele, não? É ele. Eu acho ele dá outra dinâmica pro time. Inclusive, quando ele se machuca, o Vasco muda sua rota no ano passado. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que se prepara aí para enfrentar o time do Vasco amanhã, aí às 18h30 no Maracanã, né? O mando de campo deles, mas mesmo assim o Flamengo vai estar jogando em casa, né? Já saiu a informação, o choro dos caras, né? Falando que não vai assistir o jogo, tá? Simplesmente com medo de tomar um sacode, né? De tomar um sacode, de ver presencialmente lá uma goleada do time do Flamengo, né? Viu lá aquele 6-0 do Flamengo, já relembraram o 6-1 do ano passado, então eles ficaram com medo. Certamente a torcida dos caras vão arregar lá no Maracanã, não vão comparecer, vão comparecer pouquíssima, e olha que eles são mandantes, e lá, se eu não me engano, é meio a meio, 50-50, é um acordo entre as duas equipes, mas vai ser casa cheia do Flamengo, então o mando de campo vai ser do Flamengo praticamente, né? Só vai estar lá no placar e na súmula que o mando de campo é dos caras, só que certamente o mando de campo vai ser no Flamengo, porque o Maracanã já é a casa do Flamengo, a torcida vai ser a maioria do Flamengo, mesmo sendo 50-50, então os caras já arregaram, já pipocaram antes da partida, pra você ver quantos caras são pipoqueiros, né? Já pipocaram antes da partida, porque geralmente os caras aí, né, falam que os ingressos são esgotados antes mesmo de completar 6 horas, 12 horas, já esgotam os ingressos, e dessa vez os caras estão pipocando, estão com medo de presenciar mais um sacode do Flamengo para cima deles, né? Estão com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu ano passado, que aconteceu com o Juventude. Então vai complicar aí para eles, né? Se os caras já são difíceis com a torcida, imagine sem a torcida deles apoiando eles. Então certamente eu acredito que vai ter mais um sacode do Flamengo aí para cima deles, tá? Acredito que os caras aí, né, tão malvado mesmo, vão pra cima, querem esse Campeonato Brasileiro, e se tiver uma chance de pegar um adversário frágil e fazer saldo de gols, que você vê hoje o Flamengo é líder por conta do saldo de gols, e saldo de gols é critério de desempate, então vamos pra cima, vamos fechar o caixão dos caras, vamos meter gol, se for preciso, mete 6, 7, 8, 10-0, quem sabe, não tirar o pé, vai pra cima. Respeito ao adversário metendo gol, né? Se você quiser respeitar o adversário tendo pena, isso não é de respeito, isso é falta de respeito. Na minha opinião, quer respeitar o adversário, joga como se estivesse jogando um futebol equilibrado. Então vai pra cima, né? Como se o adversário fosse forte. Então vai pra cima, mete gols, mas tá 6-0, mete mais um, tá 7, outro, 9. Vai, faz 10 gols, entra pra história. Esse Flamengo aí pode entrar pra história com a maior goleada da história do futebol entre os clássicos. Então já imaginou? Então tem que ir pra cima mesmo. Eu mesmo estando no comando técnico, eu dizia,
Se necessário, se der, é 10-0 nos caras. Entra pra história mesmo. Então, vamos ver aí como é que pode acontecer. Mas e aí? O que vocês acham? Qual o seu palpite? Qual o seu placar para essa partida? Tô empolgado? Tô empolgado. Mas eu vou botar ali 4-0 Flamengo nessa partida. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, respondam aqui no canal. Já se inscreva para me pedir os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.